Amém? Então, o que aprendemos aqui? Primeiro, a igreja nasceu no Pentecoste. Interessante, né? Jesus não estava por lá, Jesus não já tinha ensinado, preparado, eles já não tinham sido batizados, já, mas o evento só se deu depois que Jesus foi assunto ao céu, para cumprimento de uma promessa feita pelo próprio Jesus. Agora, por que esse evento se deu? Primeiro porque, olha a objetividade, não é para que as pessoas falem outra língua, não foi isso? Não foi essa o objetivo? Não é simplesmente para que as pessoas se envaideçam, não foi para isso. Foi para que todos estivessem cheios do poder e da glória de Deus, manifesta, de maneira que paralítico andasse, cego visse, surdo ouvisse, morto fosse ressuscitado. Para quê? Por quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado, e cheio do poder e da glória de Deus, que nós necessitamos nos dias de hoje, para suportar o que? Primeiro, para continuar firme na igreja, fazendo o reino do Senhor sem se contaminar. Segundo, para que a gente possa se manter no meio às perseguições, às adversidades, nos momentos difíceis. Porque quem está cheio do Espírito Santo de Deus, não está nem aí para o que possa acontecer. Não está nem aí para o que possa nos fazer um homem. Por quê? Porque ele está cheio e ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Aí você não vai ver uma igreja onde os crentes ficam contabilizando o que o pastor fala mais ou a menos. Quando o pastor usou uma frase que machucou, ele não vai estar contabilizando isso. Não. Quando o irmãozinho se levantou por displicência, por despreparo, por desconhecimento, vaidoso, vai lá e pisa em alguém ou persegue alguém. O que acontece no dia de hoje? Quando isso acontece, neguinho sai da igreja e vai para outra igreja. Não é assim que funciona? Mas não tenta rever por que está acontecendo aquilo. Por que aquilo está acontecendo comigo? Né? E eu me lembro de uma situação que eu vivi, onde o pastor presidente do campo, ele chegou para mim e disse, ele mandou me chamar lá, né? Dirigindo a igreja com um determinado presbítero. E aí aconteceram umas coisas e ele mandou me chamar lá, porque a mulher do próprio presbítero já tinha de falar com o pastor presidente, o que o marido estava fazendo, se comportando. A própria mulher foi denunciar. O que acontece? O pastor presidente me chama lá, estou falando isso em resumo. Quando ele me chama lá, ele olha para mim e diz, Antônio Carlos, o que eu tenho para te dizer, me conheço você, sei o seu comportamento, a sua ação, sei o que está acontecendo na igreja. O que eu tenho para dizer é o seguinte, que quando acontece isso com duas pessoas que estão na frente da obra, é aconselhável que essa pessoa saia, não do ministério, mas que vá congregar em uma outra igreja do ministério, ou vá para a sede, porque eu nunca vi com meus anos todos de crente funcionar, dar certo a partir desse momento para frente. Eu olhei para ele e disse, pastor, se o senhor me mandar, eu vou, se o senhor não mandar, eu fico. Eu sou o servo e sou ovelha. Vou continuar fazendo o que eu tenho feito, o evangelismo, a visita do GFC, vou continuar fazendo a obra que eu tenho feito. Já entreguei o cargo, já estou na nave da igreja, mas de lá eu não vou sair. E não vou criar problema com ele nem com ninguém. Agora é ele lá, é só ele que vai continuar fazendo, do jeito dele. Do jeito que ele fizer, eu estou acompanhando. Porque quem vai responder é ele. Só que eu não quero mais estar lá para não ter que responder com ele. Mas ele fique à vontade. Mas se o senhor disser amanhã que eu devo sair, já estou de mala pronta. Tudo bem, então fique em paz. Mas você entendi, pastor. Mas comigo tem esse negócio. Por que ele falou isso? Porque a maioria dos servos estão servindo a si próprio. Cada um tem os seus planos, a sua maneira de ser e de viver. Então, quando as coisas acontecem na igreja, a primeira coisa que ele pensa é o seguinte, é de revidar e sair. Mas ainda diz assim, antes de sair eu vou dar simplesmente um troco, e depois eu saio. Isso é covardia, é falta de espiritualidade, de vida no altar, falta de conhecimento. Você entendeu? Diga amém. Amém. Não encontrou, né? Não, tem a fé. Não, fique em paz, Mano, pare de folhear, pelo amor de Deus. Presta atenção, depois a gente vê. Não se preocupe não. Não se preocupe não. Se preocupou demais, não consegue. Então, vamos lá. Presta bem atenção. Para a gente dar continuidade.
na escola, né? Estudando para aprender. Isso é sinal que nós precisamos. É o quê? Então vamos lá. Veja bem. Dando continuidade, irmãos, para que a gente não perca, né, o ponto. Vocês estão entendendo o que foi falado? Amém? Amém. Alguma dúvida? Só tem uma palavra para dizer. Vamos lá. Uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, isso não quer dizer que ela tem dom de língua, não. É uma outra história, mas ele dom pode de falar língua isso. dom de língua é uma coisa que você busca. Não é porque ele é batizado que ele vai ter o dom de Então língua. veja o que acontece. Ser cheio, Entendeu? do Espírito Santo de Deus é uma coisa, batizado é outro, né? Dom é uma outra história. Então, são parâmetros diferentes. Ser cheio do Espírito Santo é uma coisa, ser batizado do Espírito Santo é outra coisa, ter dom de línguas é uma outra O história. Pentecoste eles acham isso, que Então, só tem um Pentecoste, só é Pentecoste quem fala em língua para eles. Então são coisas diferentes, né? Moral da história. Indo em frente. Glória a Deus. Aleluia. Presta bem atenção. A natureza do Pentecoste. Você entendeu, né? O porquê que a igreja nasceu no Pentecoste. Se não entendeu, vai entender. Se preocupe não. No decorrer da história. E ele diz: de natureza divina, Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito, no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente ou impetuoso, que é alguma tradução, que encheu toda a casa. Oh glória! Toda a casa. Então, glória a Deus, em que estava sentado. Atos 2, capítulo 2, versículo 2. O que fora visto por eles. Que fora visto, fazem muita confusão com isso aqui também. Que foram vistos por eles. Língua repartida como que de fogo. Ora, língua repartida como que de fogo não quer dizer que era literalmente de fogo, mas foi visto, tá certo? Um sinal, né? Que representa a presença do Espírito Santo de Deus, não só a pomba, né? Mas aquela língua como que de fogo. Ouviu-se como que um vento impetuoso, muito forte, dentro do cenáculo. Então, o aspecto como que de um vento muito forte. Não quer dizer que foi literalmente um vento, né? Ouviu-se um barulho como que de um vento. Então, são coisas importantes para se frisar. E ele continua falando. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamada, né, de teofania. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião, houve trovões, relâmpago e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Segurando aqui um pouco. Então presta bem atenção. O que é que nós aprendemos aqui? Duas etapas, dois momentos da igreja. Preparação. Quando o povo sai do Egito, a Bíblia diz que havia ali um período antibíblico de 400 anos, onde não havia Deus falando através de profeta nenhum, através de ninguém. Houve um silêncio de Deus durante, 500 anos, se não me falha a memória, não é 400 anos, 500 anos. Então, moral da história, durante esses 400 a 500 anos, Deus não se manifestou de maneira nenhuma através de ninguém. Então ali começou, na libertação do povo do Egito, Deus começa agora a preparar um povo que o serviria e o adoraria.
e que de contrapartida teriam, né, a realização das promessas feitas a Abraão, né, há 400 anos antes, né? A Bíblia diz que 400 anos antes do pessoal entrar no Egito, Deus já tinha feito a Abraão a promessa, já tinha descrito, falo com Abraão, de que o povo, antes de receber a promessa, haveria de passar um período de escravidão de 400 anos. Então Deus já sabia, Abraão já morreu sabendo. Nada nos acontece sem que Deus antes nos avise. O problema é que as pessoas não querem aceitar o aviso de Deus, ignoram e fazem do seu jeito. Tem pessoas que ainda Deus usando alguém para falar diretamente, ele não aceita. Que tolo, só pensa que é só ele que tem intimidade com Deus, eu não tenho? Está me entendendo? É assim que funciona. Aí Deus usa alguém para te dar uma orientação, um conselho. Ele já falou através da palavra, ele já falou através do louvor, ele já falou de várias maneiras. Você nem está aí, você já está certo o que vai fazer, sabe o que vai fazer e sabe o que quer fazer. Não é assim que acontece com as pessoas, por isso está sofrimento. Alguém na orientação não aceita, ignora e vai de levezinho e pá. O que acontece? Às vezes quando está perto de chegar, bater a cabeça na parede, aí Deus chega para alguém e diz: olha filho, avisado você já foi, mas Deus manda reforçar quem não quer te perder. Se você insistir, vai quebrar a venda na parede.